Vamos falar de acordos informais de trabalho. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Ana Carolina de Souza Felipe, advogada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite e muito feliz por estar aqui hoje. Já começa falando para a gente, o que é considerado esses acordos informais de trabalho? Bom, quando a empresa ela precisa ali de uma mão de obra e ela acaba contratando um funcionário e não formaliza esse contrato, não assina a carteira de trabalho, né, como a gente conhece mais informalmente, esse contrato ele se torna um contrato informal. Aquele trabalhador ele tem todos os requisitos de um trabalhador que deveria ter sido formalizado, tem todos os requisitos de um vínculo de emprego, mas ele não tem a sua carteira de trabalho assinada. E aí se torna um contrato de trabalho informal. Quando você fala de vínculo empregatício, o que seria esse vínculo? Quanto tempo seria isso? Porque geralmente, quem usa muito isso são as domésticas, né? Geralmente a pessoa vai trabalhar lá na casa e às vezes já cria um certo vínculo e o empregador faz um contrato informal ali por parte. Queria que você falasse qual que seria o tempo desse vínculo. Pronto, não existe um tempo específico, né? Mas quando esse trabalhador ele começa as suas atividades, ele tem ali, preenche alguns requisitos, ele vai todos os dias para o trabalho, ele tem uma jornada contratual para cumprir. Horário para chegar, né? Isso, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem ali horário de intervalo. Ele recebe quinzenalmente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente por esse trabalho. Quando ele recebe ordens desse empregador, tudo isso configura um vínculo de emprego. E aí depende se esse trabalho durou uma semana, 2 semanas, porque inicialmente o contrato de trabalho geralmente é por um tempo, por um período de experiência. Então tem ali de 30 a 90 dias de experiência. E se ele não se perpetuar, né, se ele se perpetuar, se torna um contrato por prazo indeterminado. Mas, infelizmente, não tem um tempo, né? Tem ali os requisitos que esse trabalhador precisa preencher para ser reconhecido como vínculo de emprego. E quando o próprio empregado pede para não assinar a carteira, isso é muito comum hoje em dia, né? Estou recebendo um benefício tal, não quero que assine minha carteira. Como é que acontece isso? Infelizmente, é muito comum. Quando o empregado ele se apresenta ali na hora da contratação, muitas vezes tem a vontade da própria empresa, né, porque ela busca ali reduzir custos trabalhistas, então muitas vezes ela propõe, mas essa vontade também parte muito do trabalhador, porque está recebendo, como você disse, o seguro-desemprego ou o Bolsa Família. E aí, quando ele se expõe a esse tipo de contrato, é um risco tanto para a empresa quanto para o próprio trabalhador. Para a empresa, porque ela pode ali ser autuada por uma fiscalização trabalhista e sofrer multas administrativas. E para o trabalhador, se for configurado que ele recebeu ali concomitantemente o salário daquele emprego e esse benefício assistencial, essa conduta dele pode ser tipificada como um crime de estelionato. Isso cabe tanto para, vamos colocar, empresa, pessoa jurídica ou uma pessoa física mesmo? Eu estou te perguntando porque geralmente isso acontece muito em relação a domésticas, como eu citei anteriormente. Essas mesmas penalidades? Sim, as mesmas penalidades, porque tanto o empregador pessoa física quanto o empregador pessoa jurídica, ele tem aí basicamente as mesmas obrigações, principalmente quando a gente fala dessa formalização. Infelizmente, o Brasil ele tem uma carga alta tributária, né, para se contratar mão de obra, então isso é muito comum, mas não é o que a gente orienta, justamente por conta desses riscos recíprocos, né? Tanto para o empregador, seja ele pessoa física ou jurídica, quanto para o empregado. Tem até uma situação, né, de que, na pior das hipóteses, se esse empregado venha a sofrer algum acidente, seja ele de trabalho. Falando de acidente de trabalho, é um risco mais para o empregador. E se não for um acidente de trabalho, traz aí um risco para o empregado, porque ele não está resguardado para receber algum tipo de benefício previdenciário, benefício por incapacidade temporária, né, o auxílio acidente. Geralmente existe muito contrato boca a boca, mas muitos empregadores acabam formalizando um contrato e colocando o empregado para assinar, dizendo que não queria que assinasse a carteira naquele momento. Esse documento, ele é válido?
Sem assinatura da carteira, nesse caso? Sem assinatura da carteira, só mesmo um contratozinho dele falando que não queria que assinasse. Tem muita gente que faz isso, né? Tem essa formalização fictícia, né? Vamos dizer assim. Se esse funcionário, ele vai perante a Justiça do Trabalho e consegue comprovar que, apesar dele ter assinado esse contrato ali e a carteira dele não ter sido assinada, ele sim consegue reconhecer o vínculo, porque é como se a empresa estivesse admitindo a contratação, só não estivesse formalizando. Quais os cuidados que a empresa deve ter ao contratar um funcionário pensando nessa questão da formalização? Bom, a nossa orientação é que haja principalmente a formalização. Isso é muito importante justamente para evitar esses riscos que a gente citou. Porém, se a empresa tem necessidade de outros tipos de mão de obra, vamos supor, eu não preciso de uma pessoa para estar aqui todos os dias comigo. Então, pode haver outros tipos de contratação para substituir aquele vínculo de emprego com todos os requisitos de um contrato de trabalho, né, que geraria ali a assinatura da carteira. Carga horária reduzida, não precisa não tem necessidade de estar ali todos os dias. Eu preciso de um trabalhador autônomo, eu posso contratar uma empresa que pode me prestar serviços. Então, tem outros tipos de contrato que consegue ali substituir essa informalidade. O próprio MEI, né? Que geralmente a pessoa vai ali, abre um MEI que não tem tanto custo e acaba tendo a opção de prestar esse serviço, né? Isso. Muitas funções dentro da empresa, infelizmente, a gente não consegue, né, contratar uma pessoa jurídica. Mas tem alguns casos, sim, que a depender... Aí a gente, lá no escritório, né, quando os clientes nos procuram, a gente faz essa avaliação de qual que é a necessidade da empresa para saber se aquela contratação é viável ou não por uma pessoa jurídica. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.